Inflação acaba de sair e vem abaixo do projetado, o que é bem interessante com relação ao controle de preços lá nos Estados Unidos, mas isso já levou a uma movimentação de talvez o Fed permanecer na mesma quantidade de juros sem haver nenhum corte daqui a alguns dias. Vamos olhar tudo isso, vamos fazer uma análise, vamos dar uma olhada no Bitcoin, vamos ver como está o mercado e também ver as novidades que a gente tem para você no dia de hoje. Então vamos embora logo aqui para a tela, mostrar aqui que o PCI, né, o CPI, na verdade, o IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, tinha o anterior em 3,1%, a projeção era 3,1%, mas veio 3,0%, ou seja, diminuiu a inflação americana no mensal também, ou seja, houve um ponto positivo para essas ações que o Fed está fazendo. E agora, diante do que a gente tem, estamos vendo aí a possibilidade, inclusive talvez até com a quantidade de taxas que o governo americano está colocando nas importações, está gerando aí produtos mais caros, o que está fazendo com que as pessoas passem a não comprar e, consequentemente, os produtos americanos tendem a baixar de preço. É o que pelo menos a gente pode ver na parte da teoria, vamos ver se na prática isso está acontecendo. Mas, diante desse resultado aqui, nós já tivemos uma alteração na possibilidade de corte de juros que está previsto aí para ocorrer daqui a 5 dias, 4 horas, 17 minutos aí. Provavelmente sim, teremos corte de juros, já tem uma precificação de que 94,6% de possibilidade de 0,25 basis point, mas olha só, já está havendo alguma mudança aqui. Anteriormente, né, no início aí, a gente estava vendo a possibilidade, há um mês atrás, 91% dizia que iria haver corte e 8% não. Na metade, há uma semana atrás, praticamente, a gente teve que 98% acreditava em 0,25 e já tinha uma pequena fração acreditando na possibilidade de haver até 0,50, ou seja, 50 basis point em corte de juros aí, ou seja, 0,5% de corte de juros. Ontem já estava ao contrário, já ninguém acreditava em 0,5% e já tinha algumas pessoas acreditando em não haver juros. Depois de ter sido divulgado, inclusive, deixa eu ver se eu tenho aqui, divulgado esse relatório aqui dos bancos, onde eles imaginavam ou projetavam como ia ser, como viria a inflação, e diante disso as pessoas já começaram a se movimentar. E depois do anúncio, já modificou. Agora já existe 5,4% de apostas de que não teremos corte de juros. Claro que temos ainda 94% de chance de ter, mas sim, isso moveu e movimentou o mercado. Diante disso, a gente teve uma pequena volatilidade. O Bitcoin bateu, se eu não me engano, 112 mil dólares, mas já recuou, estava abaixo de 110 agora. E com isso, mexeu um pouco com o mercado. O que a gente tem que analisar agora é ver nos próximos 5 dias como vai estar se movimentando a turma aqui. Agora já 3,3, então, tipo, já passou aquele impacto, mas o importante é ter, sim, corte de juros. A gente tem um resultado com relação a isso, do corte de juros aqui. Quero que vocês deem uma olhada nesse gráficozinho aqui. Olha só. Isto aqui é o que normalmente acontece quando temos corte de juros aí no governo americano. Quando normalmente isso acontece, a gente tem uma grande melhora no mercado. E o que a gente espera agora é que aconteça da mesma forma que aconteceu em outros cortes de juros, e a gente tem aí uma possibilidade de ter sim um pequeno retorno ou volta do mercado em alta, que está muito devendo, principalmente nas altcoins, né? Nós temos aqui o Bitcoin ainda está safe, estou no gráfico de 4 horas,
é muito importante você entender, os tempos gráficos importam e muito na sua análise e definem muito o que você quer fazer a curto, médio e longo prazo. Inclusive, estamos gravando lá para a Imersão Cripto a aula sobre a importância dos tempos gráficos na nossa decisão de posicionamento de investimento, swing trade, trade, position trade, etc. Vamos lá, inclusive já está com quase 80 aulas lá gravadas no Imersão Cripto, tá show de bola. Então vamos lá. Diante disso aqui, nós temos esse recuo no Bitcoin. Temos o Ethereum também, olha só, o Ethereum chegou a bater 4.024 e agora já está recuando novamente. Só que, como eu falei, enquanto o Bitcoin estiver acima aqui, e hoje para mim, inclusive, deixa eu ver se foi nesse gráfico que eu marquei aqui. Não, eu marquei aqui abaixo, ó. Enquanto a gente estiver acima no valor de agora, 106.259, estaremos safe. A partir do momento que a gente perder essa região que está marcada com a linha verde aqui, temos um sério risco de buscar os 98 mil e, cara, e se isso acontecer, para mim já será realmente uma reversão de tendência. Ainda estamos fazendo, apesar de ter feito aqui no gráfico de 4 horas um fundo mais alto que o fundo anterior, estamos fazendo topos mais baixos que topos anteriores. Então é necessário o Bitcoin romper com força os 113.200 dólares. Enquanto isso não romper, a situação não está muito boa. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, que eu estou no airdropzinho aqui da GR VT, estava só dando uma olhada aqui como é que está o meu shortzinho que eu abri agora. E a gente está somando pontos aqui para esse airdrop GRVT, que é um airdrop de futuros que dizem que vai ser um dos melhores aí. E eu estou focado em tentar obter o máximo de pontos possíveis aqui, né? Ainda não tenho nenhum ponto. A Season 1 terminou, eles estão na Season 2 agora, então está no início esse airdrop. E a gente vai tentar capturar o máximo de pontos possíveis aqui. E isso através do nosso volume, né? Já fizemos 143 mil dólares aqui em termos de volume e estamos movimentando. Claro que já paguei bastante taxa, já tomei uma lapada muito boa. Então a gente está fazendo para ver nesta segunda season quantos pontos a gente faz para ver se realmente vale a pena seguir farmando este airdrop, ok? Voltando aqui para o nosso Bitcoin. Só bater um olho lá porque eu quero ver se eu já fecho, se eu sigo, etc. Então, você já tem os pontos importantes. 106.200, cair disso e consolidou abaixo disso. O que é que eu digo cair e consolidar? Perder, retestar e voltar a cair. Isso é, para mim, o perder e consolidar a queda. Então, olho nesse movimento, caso aconteça, para mim, já chegou final de festa. Ainda existe aquela teoria de talvez a gente ter aí uns 3, 4 meses de alta, mas eu continuo na teoria que estamos chegando no final. E quando a gente acha que está chegando no final, realmente está com proximidade do fim da nossa diversãozinha aqui, ok? Ethereum, Cara, Ethereum tá bem desvalorizado, principalmente perante o Bitcoin. Deixa eu ver como é que tá Ethereum perante o Bitcoin aqui. Não, até que perante o Bitcoin ele vem se mantendo bem desde outubro, ou seja, todo mês de outubro o Ethereum perante o Bitcoin ele tá muito bem, tá num range muito interessante, o que dá um excelente pool de liquidez aqui de Ethereum versus Bitcoin. Você pode manter esse range aí que está na tela, 0.03448, 0.04241. Isso é um excelente range que está dando para coletar taxas desde 8 de agosto. E olha só, como temos possibilidade de alta, é uma excelente oportunidade de fazer aquela troca de Bitcoin por Ethereum, ok? Não é dica de investimento, é algo que eu estou enxergando aqui que pode ser interessante. Então, diante disso aqui, diante desse gráfico que nós temos aqui, a gente olha que ainda não estamos mal, né? Já mostrei aqui no zoom out, reteste por vários
períodos, inclusive períodos coincidentemente como agora, ó, entre setembro e outubro, e a partir de novembro de 2023 a gente teve uma boa alta no Bitcoin. Depois nós tivemos aqui em abril de 2025 outro reteste, porque aqui não chegou a retestar bem, e agora passou, estamos exatamente no reteste, se arrastando, ou melhor, sapateando em cima desta EMA aqui, ok? Deixa eu fechar aqui um pouquinho esse tradezinho aqui, fechar aí mais um lucrozinho aqui no bolso, pronto. E daqui a pouco eu volto aí enquanto eu tiver com vocês aqui, para não estar mexendo muito. Então, diante disso, a gente tem que esperar, né? Não dá para tomar posição. Eu já estou fora de Bitcoin. Ah, Sandro, você vendeu a 109 mil e pouco, agora está mais caro. Não tem problema, gente, não tem problema. Eu já estou bastante no lucro no Bitcoin, então para mim ter liberado e estar capitalizado em dólar dos meus Bitcoins, para mim está muito, muito melhor. Porque, já falei, para mim, quando eu olho aqui o preço atual do Bitcoin e a possibilidade dele romper, se ele romper, significa 13% de alta. Se ele chegar nos 136 mil dólares, 23% de alta. Volto a dizer, tem muitas criptos que estão dando esses 26% de alta de forma muito mais rápida do que o Bitcoin. O próprio Ethereum, se eu vier aqui para o Ethereum e procurar 26% de alta, eu necessito que o Ethereum simplesmente rompa o topo histórico, chega a 4.900. Já vai me dar o mesmo dinheiro que eu teria no Bitcoin para o Bitcoin fazer 136 mil dólares. Se eu for em outras ainda, como uma Chainlink da vida aqui, fazer 26% aqui, eu só preciso que a Chainlink bata 22 dólares. Então, ou seja, eu prefiro estar em Chainlink, eu prefiro estar em outra altcoin do que agora estar no Bitcoin com aquele meu dinheiro. Mas quer dizer que eu vou pegar aquele dinheiro e comprar outras criptos? Não, ele está dolarizado, está tranquilo, está me rendendo em dólar, deixa ele lá quietinho. Mas as minhas criptos que estão em altcoins, eu estou realmente com essa perspectiva de tentar buscar aí mais uma oportunidade de venda em um bom preço, né? Já vemos aqui que a própria Chainlink está fazendo aqui no diário, temos um triângulozinho aqui simétrico sendo formado aqui, aproximando do final, e a gente vai ficar de olho para poder a Chainlink voltar a subir. O preço de observação está aqui nesse retângulo. Rompimento dos 18 aos 18,42 e se manter acima desse valor. Significa romper, manter-se acima para voltar a subir. Simples assim, ok? Então, essa seria a Chainlink. Deixa eu mostrar aqui algumas outras coisas que eu separei para vocês aqui também. Para mostrar, tá? Segue a brincadeirinha de buscar liquidez. Busca liquidez em cima, busca liquidez embaixo. Busca liquidez em cima, busca liquidez embaixo. Então o Bitcoin, na verdade, agora ele está nessa brincadeira. O que nos resta é esperar que parte desse capital, dessa liquidez que está no Bitcoin, migre para as altcoins a partir do Ethereum, Solana, e venha-se embora aí para Hype, Liquid, para a própria Chainlink, para a Sonic, Polygon, sei lá, para todas as altcoins que estão aí, pelo menos no top 50 ou top 100. É importante que essa liquidez migre. E essa liquidez passando para esses projetos, cara, esses projetos para fazerem 100, 200% é rapidinho. Só que, por enquanto, o Bitcoin está nessa brincadeira. Limpou aqui em cima tudo que ele tinha. Aí agora, onde está a liquidez? Nos 105 e 900. Praticamente em cima da nossa região aqui, da nossa LTA. Aqui, ó. 105 e 900, 106. Então pode ser que mais uma vez ele venha buscar essa região antes de varrê-la para cima. Então o Bitcoin agora ele está exatamente igual
aquelas máquinas que a gente vê em supermercado, limpando para um lado, limpa um corredor, aí limpa o outro corredor, aí limpa o outro corredor, aí limpa o outro corredor. É o que o Bitcoin está fazendo. E as altcoins não estão conseguindo hypar como deveriam. Mas a força do Bitcoin é tão interessante, no caso das altcoins, quando o Bitcoin pelo menos não cai de vez, a força do Bitcoin é tão das altcoins é tão interessante que, olha só, eu vou marcar os últimos 3 dias aqui, ó, 22 de outubro ao preço de agora, né? Do dia 22 de outubro, aqui, o Bitcoin agora, o Bitcoin fez 4,5% de alta, certo? Aí a gente vê o Ethereum, mesmo período, o Ethereum fez 6% de alta, já subiu mais. Vamos ver uma Solana, mesmo período da Solana, fez 8%, ou seja, já vai subindo um pouco mais. Deixa eu ver a Link, se fez algo, a Link ainda está devendo essa alta. Vamos ver a Chainlink aqui, mesmo período, 6%, tá igual ao Ethereum, né? Vamos ver uma Near da vida. Vamos ver uma Near da vida aqui. 8%, ó. Todas assim subindo mais do que o Bitcoin. Vamos ver até uma Sonic aí, a antiga Phantom. O que é que ela fez? 8% também. Então a maioria subindo acima do que o Bitcoin. Vamos ver a Sui. Para a gente dar uma olhada. Sui, 6%. Então, entendeu quando eu falo que, para mim, se eu já realizei meu lucro em Bitcoin, eu tenho duas opções. Ou eu fico quieto com os meus dólares e invisto em outras coisas dolarizada, por exemplo, que me rendam menos, mas pelo menos está dolarizado. Ou eu pego parte desse capital e coloco em alguma altcoin que eu veja que está com potencial grande de alta e acabou-se. E siga o jogo, ok? Porque todas elas, quando o Bitcoin sobe 4%, elas sobem o dobro. Então vai ser provável, se o Bitcoin sobe 10%, essas altcoins vão subir 20, 30, 40, 50%. Por isso a minha opção. Farmei ontem o airdrop, ou seja, farmei não, retirei o airdrop da Meteora. Eu ganhei esses valores aqui nessa pool, que aqui já veio em liquidez, já está farmando. E eu também, o que eu clamei de tokens Meteora, tá aqui. Deixa ele abrir ali. Eu coloquei em pool, cara, e a pool tá fantástica, a pool de Meteora com dólar. O token match, quando eu tava na rua, quando eu clamei, tava 52 centavos, mais ou menos. Então, ao preço que nós temos agora, ele tá para mim muito bom, porque ele tá aqui a quanto? 56 centavos. Então eu tenho até mais liquidez do que quando eu peguei o airdrop. Tá aqui o meu airdrop, foi isso aqui, ó, que eu ganhei. E olha só, de ontem para hoje, ainda não fez 24 horas, eu já ganhei com essa liquidez, eu já ganhei 93 dólares aqui e já tenho mais 123 dólares aqui, cara. Mais de 200 dólares que eu tô ganhando dentro aqui da Meteora. E lembra o que eu disse que eu tô fazendo? Por exemplo, eu vou pegar aqui, vou fazer claim aqui, ok? Deixa eu conectar minha carteira aqui. Vou fazer claim de 62 dólares e os tokens match ali. Venho na própria... Venho na Júpiter. Aí eu vou usar o meu celular da Solana aqui. Porque aí eu venho na própria Júpiter e vou fazer o swap aqui dentro mesmo, ok? Eu faço o swap aqui dentro mesmo. Vou trocar 100% das meteoras que eu tenho. Vou trocar por dólar. Não, por dólar não. Por Solana. Né? Vou trocar por Solana. Vocês vão entender. Aqui. Estou trocando aqui no meu celular da Solana. Ó, tô fazendo aqui a troca.
já fez aqui o swap, total segurança. Vou trocar os dólarzinhos que gerou nessa pool também por token Sol. Ok? Trocado. Beleza. Aí o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui na TOB. Lembra que eu disse que eu queria ficar o quê? Top 10, né? Me lasquei, menino, é. Tô no top 99 aqui. Entrou muita gente. Eu acho que o povo vendeu os airdrop da Meteora e jogou aqui dentro. Como eu não quero vender, o que é que eu tô fazendo? Eu simplesmente, o que eu ganho nas pools de liquidez, eu venho aqui e jogo aqui dentro. Então aqui eu vou jogar agora mais uma Solana. Tudo isso tem link aí na descrição para você entrar e participar dos airdrops, viu? E lá no outro canal, cara, ontem saiu 2 vídeos top, um do Jota e um meu, sobre vários airdrops. Vai lá assistir que tá show de bola. Aí eu coloco aqui em stake para poder fazer mais pérolas aqui dentro, né? Tá dando aí, tá confirmando aí, para eu poder pegar mais pérola aqui e melhorar o meu ranking aqui, ok? E melhorar o meu ranking aqui dentro. Outro airdrop que eu mostrei ontem, cara, aqui o da Cote. A Cote é das antigas, acho que você deve estar lembrado. E você pode, eu já fiz, ó, já ajeitei aqui, entra no link que tá aí. E você pode aqui, fazendo tarefas de redes sociais, ele demora 24 horas para atualizar os pontos aqui em cima. E aqui, fazendo as tarefas de rede social, você pode estar acumulando pontos aí nesse Cote Earn. E olha só o que eles dizem aqui, ó, que você pode ir acumulando, certo? E eles dizem aqui, ó, que no final de cada sessão, que são 6 semanas, ele está na primeira season, season 1, você pode trocar os seus TPS por tokens Cote, usando o botão de claim. Então, quando terminar a season 1 aqui, você vai poder fazer claim e trocar o que você tiver de TPS aqui, você vai poder trocar por tokens Cote. Cara, mesmo que você não queira fazer stake, fazer nada, só por fazer as tarefas sociais aí, tu já vai estar podendo trocar tokens por, ou seja, pontos por tokens Cote, ok? Todo mundo vai poder trocar. Então aproveita aí, que é uma oportunidade de você ganhar uns tokenzinhos gratuito. Tem link aí na descrição, ok? Outra coisa aqui, olha só. Lembra que eu disse a vocês que eu ia melhorar o meu ranking aqui só fazendo swap? Pronto, é o que eu estou fazendo aqui, olha só. Eu estou fazendo swap aqui na Momento para melhorar o meu ranking, né? Aqui, ó, aqui eu já estou no rank 43 mil, eu estava no rank 100 e não sei quanto. E aumentei um pouco o meu TVL aqui para poder melhorar um pouco esse ranking aqui. E olha só o que eu estou fazendo, super simples. Eu venho aqui em trade, coloco aqui, eu botei 500 dólares, 500 e pouquinho, e tô trocando por FDUSD. Por quê? Porque eu não gasto, até a taxa é quase zero. E eu vou somando volume ali dentro. Então é super simples. Ó, só fazer clique aqui, pronto, troquei. Então você tem que ter a carteira, essa Slush. Inclusive eles estão com promoção aqui com a Slush. Deixa eu ver se ele mostra aqui a promoção que eles têm aqui. Aqui, ó, Momento com Slush. Eu acho que é até essa promoção aqui, ó. Você vai concorrer a compartilhar 15 mil dólares em recompensa. Você só precisa fazer o trade aqui usando, no caso o trade não, colocar uma pool de liquidez usando a carteira Slush aqui. Então você coloca, já está concorrendo a esses 15 mil dólares aqui. Enquanto isso, eu fico só fazendo swap aqui de FDUSD para USDC. Ah, Sandri, como você enviou token SUI para poder participar aí desse airdrop aqui dentro da Momentum? Simples. Eu fui aqui na BingX, ok? Vim aqui na BingX, comprei token SUI aqui dentro, super simples, vim aqui, depósito, aqui dentro,
né? Tem link na descrição também para poder você estar na BingX, inclusive com a promoção de cashback. Veja aí, acessa o link, cria sua conta, participa da promoção e aqui você pode, por exemplo, eu depositei o SDT aqui dentro da minha carteira da BingX, ou seja, da minha exchange BingX. Depois eu vim em spot aqui, super simples aqui, peguei, coloquei SUI USDT, comprei aqui SUI, coloquei aqui, vim novamente nos ativos, retirar aqui, coloquei o token SUI, tá até aqui embaixo, vocês podem ver, ó, retirada, já duas retiradas de SUI eu fiz para estar farmando aquele airdrop. Aí eu coloquei aqui o token SUI, botei o endereço da minha carteira, coloquei a quantidade que eu queria retirar, foi para minha carteira e a partir daí eu consegui então farmar aquele airdrop, ok? Olha só, eles têm várias promoções aqui na BingX, cara, além de ser patrocinador principal aí do Chelsea. Então é super barato, você nem necessita fazer o KYC para poder usar a BingX. Acessa o nosso link, você vai ter cashback quando você fizer trade, você vai ter oportunidade no seu primeiro depósito de $100 aí, então é uma oportunidade fantástica de você poder participar. Além do que eles têm o centro de recompensas com muitos tipos de recompensa que você pode estar ganhando, ó. Aqui tem 15 dólares de cupom para fazer posição de futuros, tem vários tipos de recompensa aqui que você vai ter e você vai estar ganhando através de tarefas diárias aqui dentro da BingX. Então, cara, se você ainda... Olha só, Meteoro, $60 mil em prêmio e só tem 800 pessoas participando. Então, basta o cara participar e vai estar só ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro. Então a BingX te oferece isso e essa é a melhor oportunidade para você poder fazer a sua conta nesta corretora. Inclusive até aceita Pix. Caso você queira fazer depósito via Pix, você pode transferir real para dentro da corretora e assim poder comprar os seus tokens e farmar aqui o airdrop da Momento, tá bom? Então vou fazer mais uma trocazinha aqui e a gente assim vai somando volume de transação para poder ganhar mais aqui, né? Acho que vou ver se eu bato 20 mil. Acho que daqui a pouco completa aí. Eu já vou ter batido 20 mil daqui a pouco. E vou somando, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, não. Pra hoje era isso, gente. Então, ó, boa sexta-feira a todos. Amanhã tem vídeo. Amanhã eu vou ver se eu faço live. Inclusive, amanhã tem live com membros do canal. Se você é membro Thor do canal, fique ligado que amanhã teremos live. Eu anunciarei o horário. Acredito que vai ser mais ou menos umas 9 a 10 horas da manhã aí do Brasil, tá bom? Então, fique ligado que entre 9 e 10 horas da manhã de sábado a gente vai estar fazendo, de amanhã no caso, né? A gente vai estar fazendo live com vocês, membros Thor do nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.